Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 2, referente ao oitavo ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, vamos para a correção. Atividade número 1. No fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão no formato quadrado, de lado medindo a metade da largura do terreno. Responda. Então, aqui nós temos, né, o nosso lote aqui, né? Foi construído um galpão, lembrando que esse X aqui que foi colocado para a gente, ele fala aqui que é a metade, né? Vamos achar aqui, e 12 metros de largura, olha lá, medindo a metade da largura do terreno, né? Então esse X aqui é a metade dos 12. Então vamos lá, letra A. Qual é a medida do perímetro e da área do lote do galpão? Então, o perímetro é só a gente somar, né, os valores que a gente tem. Então, aqui no caso, é 30 de frente, 30 de fundo. É 12 de lado mais 12 de lado, então 30 mais 12, que resulta em 84. Transformando esse 84 metros em centímetros, nós temos 8.400 centímetros. Depois ele quer a área do lote. Lembrando aqui que o lote, a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então a gente teria que fazer 30 vezes 12, que resulta em 360. Transformando metro quadrado em centímetro quadrado, né? Basta a gente acrescentar aqui 4 zeros. Depois ele quer saber o perímetro do galpão. No caso, o perímetro do galpão, como eu falei para vocês, né, aqui fala para a gente no enunciado, né, ele é a metade da largura do terreno, então aqui é 6. Então seria 6 mais 6 mais 6 mais 6, que resulta em 24. Transformando 24 metros em centímetros, a gente tem 2.400 centímetros. Depois a área do galpão, a gente teria que fazer lado vezes lado, né? 6 vezes 6, que dá 36. E depois transformar metro quadrado em centímetro quadrado, basta acrescentar os 4 zeros aqui. Depois, na letra B, qual é a porcentagem da área do galpão? Letra B, qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do lote? Então, aqui o que a gente vai ter que fazer? A gente vai montar uma razão onde na parte superior vai ficar a área do galpão, né, que é 36, e a área do lote total, né, o total da área que a gente tem ali na nossa figura, que no caso é 360. Existem várias formas de fazer. A gente pode dividir 36 por 360 e depois o resultado que a gente encontrar, deslocar a vírgula duas casas para a direita, né, que seria multiplicar por 100. Ou a gente poderia fazer isso daqui. Ó. A gente pode simplificar essa fração, né, dividir por 36 em cima e embaixo, que virou ali então um décimo, né, e depois multiplicar por 10 embaixo e em cima, que aí ficaria 10 sobre 100, e 10 sobre 100 é 10%. Tá? Letra C. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão, que ocupa a outra metade do lote, conforme mostra a figura. Qual é a medida do perímetro e da área da horta? Então, aqui o perímetro da horta seria 72, né? Porque 72, 30 da frente, 30 do fundo, 6 de cada lado, né? Então ficaria 60 mais 12. Transformando isso em centímetros, 7.200 centímetros. Nós temos aqui também a área da horta. A área seria a base vezes a altura, então 30 vezes 6, que dá 180. E transformando metro quadrado em centímetro quadrado, acrescenta-se ali então os 4 zeros. Na letra D, escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra no lote, retângulo mostrado na figura acima. Depois substitua x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular a área e o perímetro da área livre. Então vamos colocar o desenho aqui de novo, né, para ficar mais fácil da gente enxergar aqui, né? Então, expressão algébrica do perímetro da área livre. Então, como que a gente vai fazer para calcular essa área livre? Nós temos aqui y mais x mais x. Isso resulta em 2x mais 2y. Aqui no caso, a gente. Vamos só ler aqui novamente. Ó. Escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra
tal. Depois substitua x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular. Então, aqui a gente tem 2x mais 2y, vamos manter esse 2x mais 2y. Expressão algébrica da área referente à área livre. Então, aqui a gente teria que fazer x vezes y, tranquilo, né? E agora a gente teria que encontrar, então, os valores ali, né? Então, a gente sabe que o perímetro, se a gente pegar aqui o valor de y, como que a gente vai encontrar? A gente pode pegar aqui, ó, 30 menos x. Esse x a gente sabe que vale 6, então o nosso y vale 24. Então, se o y vale 24, o perímetro do retângulo rachurado é igual, aí a gente vai fazer o quê? Trocar o P aqui, né, era 2 vezes x, né? A gente poderia fazer aqui 2 vezes 6 mais 2 vezes 24, mas eu acabei colocando desse jeito aqui, vai dar na mesma. E o resultado, então, é 60 aqui, que é o perímetro da área livre. E a área dela, a gente vai ter que fazer base vezes altura, 24 vezes 6, né, que resulta em 144. Letra E, depois da terra pronta para ser plantada a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate. Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há no pacote? Então aqui o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir 100 por 0,05. Por que eu vou fazer essa divisão? É o seguinte, a ideia é saber quantas vezes o 0,05 vai caber dentro do 100. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar o número 2.000, ou seja, são 2.000 sementes, né, que ele conseguiu ali para poder plantar a horta dele. A número 2, existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal, que é o IMC, dentro do padrão, peso ideal conforme mostra a figura abaixo. Calcule o IMC nos indivíduos A, B e C. Depois classifique-os em peso ideal, acima do peso ou faixa de obesidade. Então aqui é o seguinte, como que a gente faz para calcular o IMC? A gente pega o peso da pessoa em quilos e divide pela altura dela em metros elevado ao quadrado. E aí, se o resultado que a gente encontrar, a gente vai encaixar nesses intervalos aqui, 18,5 até 24,9, 25 até 29,9 e acima de 30. Então, vamos fazer aqui que eu acho que fica mais fácil. Vamos calcular então o IMC, ó, põe o peso em cima e a altura da pessoa embaixo elevado ao quadrado. 1,8 ao quadrado resulta em 3,24. Então, nós temos aqui agora 65 dividido por 3,24, que dá aproximadamente 20,06. Aí a gente vai olhar aqui agora, 20,06 encaixa em qual intervalo? Do 18,5 até o 24,9. Então, essa pessoa está no peso ideal. Fazendo isso na letra B agora, dividindo 89 por 1,65, elevando 1,65 ao quadrado, a gente obtém 2,7225 e fazendo essa divisão a gente vai ter então aqui o número aproximadamente, né, 32,1. Quando a gente procura nos intervalos aqui, 18,5, 24,9, 25 até 29,9 e acima de 30. Então essa pessoa aqui, ela está na faixa da obesidade. Na letra C, o indivíduo C mede 1,57 e pesa 70 quilos. A gente vai fazer de novo o mesmo processo, elevar 1,57 ao quadrado e fazer a divisão, que vai resultar em 36,1. E aí a gente vai analisar de novo o intervalo aqui, e esse intervalo, essa pessoa também está na faixa de obesidade. Na letra D, uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o atleta B percorreu 55.900 decímetros e o atleta C percorreu 5,7 quilômetros. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros, o atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. O vencedor foi aquele que obteve melhor média nas 2 baterias. Qual foi o atleta vencedor?
Então aqui é o seguinte, eu já vou colocar a tabelinha aqui que a gente vai precisar e vamos anotar os dados de cada atleta, né? Então o atleta A, eu pus ali a distância que ele percorreu na primeira bateria e na segunda bateria, a mesma coisa com o atleta B e a mesma coisa com o atleta C. A gente pode verificar que nós temos aqui unidades diferentes, né? Metro, quilômetro, decímetro, metro, quilômetro e metro. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos transformar tudo em quilômetro. Então, para a gente transformar metro em quilômetro, o que nós temos que fazer? Andar 3 casinhas para a esquerda. Então, 5.690 virou 5,69. Eu vou transformar agora tanto o decímetro quanto o metro em quilômetros, né? Então, ó, decímetro para transformar em quilômetro, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4 casinhas para a esquerda. Então, isso daqui vai virar 5,59 e aqui agora em metros, né? Então eu ando 3, resulta em 5,6. E por fim, o atleta C, a primeira já está em quilômetros, a segunda aqui que a gente vai deslocar 3 casinhas para a esquerda para transformar em quilômetro. Agora nós vamos fazer a média de cada um, tá? Para saber quem que foi o vencedor. O que é a média? Como são 2 voltas, a gente soma os dois resultados e divide por 2. Então, 5,69 mais 5,72 dividido por 2, isso resulta em 11,41 dividido por 2, que dá 5,705. A média do atleta B, a gente vai fazer a soma, né, das distâncias que ele percorreu e também dividir por 2, resultou em 11,19, dividindo por 2, 5,595. E o atleta C, a gente vai fazer a soma das duas distâncias também, né? 11,399 dividido por 2, que resulta em 5,6995. Ou seja, qual deles aqui teve a melhor média? A melhor média, ou né, o valor mais alto que nós temos aqui, é o do atleta A. Então, ele que foi o vencedor. Na atividade E, ao final da última bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 mg por comprimido, 2 vezes ao dia por um período de 1 semana. Quantos gramas de antibiótico o atleta B vai consumir até o final do tratamento? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Como a pergunta está em gramas, né? Quantos gramas? Então, nós já vamos transformar esses 875 miligramas em gramas. Vamos colocar a tabelinha aqui para poder ficar mais fácil, né? Como que a gente transforma miligrama em grama? Eu vou ter que andar 1, 2, 3 casinhas para a esquerda. Ou seja, 875 miligramas é a mesma coisa que 0,875 gramas. Isso é o que ele toma em um comprimido. Como ele toma 2 comprimidos por dia, então eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. Vai me dar então 1,75 gramas por dia. Como ele vai ter que tomar isso por 7 dias, então a gente vai ter 1,75 vezes 7, que resulta em 12,25, que é a quantidade de antibiótico que ele vai consumir até o fim do tratamento. Tá certo? Então essa foi a nossa correção do PET, volume 5, semana 2, referente ao 8º ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Logo, logo eu volto com a correção das atividades da semana 3, e é isso. Até a nossa próxima aula.